Prosseguindo na história de Israel, estamos estudando o cativeiro babilônico e a reconstrução de Jerusalém. Agora vamos para a 9ª parte, o retorno da Babilônia. Capítulo 8 do material didático. Para retornar a Canaã, os israelitas teriam que caminhar os 900 quilômetros de volta. Muitos permaneceram na Babilônia e em outras cidades para onde haviam sido levados. Porque você caminhar 900 quilômetros, pense em Daniel, que deveria ter uns 90 anos, ele foi jovem para a Babilônia, ficou lá 70 anos, então ele ficou na Babilônia e ele seria até muito útil, porque ele vai permanecer como uma autoridade para ajudar os israelitas, né? Bom, coloquei uma outra linha do tempo aí para vocês poderem acompanhar. Agora, partindo do ano 559, quando Ciro se torna rei da Pérsia. Depois, em 553, ele toma Ecbata, na capital da Média. Depois ele conquistou a Babilônia em 536. 534 foi o início da construção do templo. 533 ela foi interrompida. Okay? Em 530 ocorreu a morte de Ciro. 521 Dario primeiro assume o reino. Em 520 retomada a construção do templo. Em 516 o templo foi reconstruído, ou seja, 21 anos depois do fim do cativeiro, do retorno, né, para Israel. Em 486, Xerxes I assume o reino, ok? E segundo a história, em 479, Esther se torna rainha da Pérsia. E 79 anos depois do fim do cativeiro, Esdras lidera o segundo grupo de retorno para Canaã. Então observe, desde o fim do cativeiro, muitos judeus ficaram, ok? E agora, 70 anos depois, 79 anos depois, em 458, Esdras leva o segundo grupo. E em 445, ou seja, 92 anos depois do fim do cativeiro, Neemias leva o terceiro grupo. E só em 443 é que ocorre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então nós temos aí um resumo de como foi a reconstrução de Jerusalém. O comentário prossegue. Com os 70 anos de cativeiro, a maioria da população sequer conhecia Canaã, levando muitos a ficar na Babilônia como cidadãos livres. Daniel, por sua vez, deveria ter seus 90 anos, o que inviabilizava uma viagem tão longa, sem contar que ele poderia continuar influenciando a política persa para o bem daqueles que retornavam, ou seja, proteger os israelitas em Canaã, que nós vemos no livro de Esdras e Neemias, que eles serão a todo momento atacados, vão criar dificuldades, vão dizer que eles não tinham autorização para reconstruir os muros, vão chamá-los de rebeldes, e no caso, no começo, pelo menos, Daniel estava velho, mas ele poderia influenciar. Eu coloco aí uma citação de Joséfo que retrata também esse período. Veja, ele diz: concedemos ainda aos judeus as mesmas rendas de que seus predecessores desfrutavam, e lhes damos como compensação animais, vinho e óleo, 205.500 medidas de trigo, que queremos que sejam tomadas nas terras de Samaria, ou seja, os vizinhos que vão criar dificuldade, o grande imperador dá ordem, olha, não pega dos samaritanos, lembrando que os samaritanos, eles eram descendentes de Abraão, misturado com povos de outras tribos, porque os assírios fizeram isso, ok? Cerca de 100 anos antes do cativeiro babilônio, teve o cativeiro das 10 tribos. E esses samaritanos, eles nunca houve um retorno deles, tá bom? Nós veremos na próxima aula que Flávio Joséfo conta que lá no cativeiro babilônio teve encontro, tá ok? Entre a tribo de Judá e essas 10 tribos do norte dos samaritanos, né? O Joséfo prossegue.
Os sacerdotes oferecerão a Deus todas as vítimas em Jerusalém, segundo a lei de Moisés, e rogarão pela nossa prosperidade, pela de nossos descendentes e pelo império dos persas. E, se alguns forem tão obstinados que não queiram obedecer às nossas ordens, queremos que sejam crucificados. A crucificação, infelizmente, era comum naquele período, né? Queremos que sejam crucificados e que os seus bens sejam confiscados em nosso proveito. Era o que diziam as cartas de Ciro. O número de judeus que voltaram a Jerusalém foi de 42.462. Né? Então, essa parte da história é bom que nos ajuda a enriquecer o nosso conhecimento bíblico, nós entendermos melhor os acontecimentos bíblicos. O número 1 no material didático prossegue as profecias do retorno e da união dos reinos do norte e do sul. Jeremias anunciou que o reino do sul, também chamado de reino de Judá, e o reino do norte, também chamado de reino de Israel, retornariam juntos do cativeiro. Então veja, Jeremias 3,18. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Apesar que esse versículo também pode ser interpretado como um momento futuro, que tem ocorrido nesses últimos dias, porque hoje samaritanos e judeus habitam em Israel, os samaritanos ainda existem, né? E, vamos dizer, essa divisão de tribos não existe mais, tanto que hoje todos são chamados de judeus. Em Jeremias 50, versículo 4, ele diz: naqueles dias e naquele tempo, diz Yahvé, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão a Yahvé, seu Deus. Também pode ser um cumprimento futuro, né? Oséias capítulo 1, versículo 11 diz: e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Essa profecia tudo indica que ela está se cumprindo nesses dias, tá bom? Em que realmente as tribos se juntaram, não existe mais aquela divisão de tribos. Foi profetizado também que eles nunca mais se dividiriam em dois reinos. Ezequiel, que profetizou durante o cativeiro babilônio, tá bom? No capítulo 37, o capítulo da restauração de Israel, que claramente aí 10 em cada 10 intérpretes interpreta. Essa profecia se cumpre nos dias de hoje. Os ossos já se juntaram, já surgiu nervo, já surgiu carne, já surgiu pele. Ainda não entrou o espírito no corpo. Isso só vai acontecer quando eles se converterem a Jesus. O comentário prossegue. As 10 tribos haviam sido levadas cativas pela Síria, e muitos ficaram na região da Média, de onde ascendeu Ciro. Em 2 Reis 17, versículo 6, diz: no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Ou seja, haviam israelitas, herdeiros das 10 tribos que os assírios levaram cativos lá na região dos Medos, ok? Só que eles não voltaram imediatamente, não foi uma volta em massa, eles voltaram com Judá. O comentário prossegue. Os irmãos israelitas que se dividiram em 931 a.C., gerando o Reino do Norte e Reino do Sul, se encontram cerca de 400 anos depois nas regiões da Média e da Pérsia. Agora vamos falar dos grupos que retornam para Jerusalém. O primeiro grupo que volta para Canaã, ele é liderado por Zorobabel, está descrito no livro de Esdras.
Tá bom? Esse primeiro grupo, ele iniciou a reconstrução do templo 2 anos após a saída da Babilônia, mas teve a obra interrompida no ano seguinte. Flávio Joséfo conta que Zorobabel retornou à Babilônia e tornou-se amigo do imperador Dario. Ou seja, não era só Daniel, havia outros que se destacavam. E está aí o texto de Flávio Joséfo retratando. Dario era ainda um simples cidadão, mas fizera a Deus um voto. Se um dia subisse ao trono, restituiria ao templo em Jerusalém tudo o que estava ainda na Babilônia dos vasos sagrados, ou seja, ainda haviam coisas na Babilônia, né? Quando ele foi proclamado rei, aconteceu que Zorobabel, príncipe dos judeus, ele era descendente dos reis, tá bom? Então por isso é chamado de príncipe, que era seu velho amigo, estava próximo dele, e assim confiou a ele e a 2 outros dos principais a direção de sua casa e de tudo o que mais de perto se referia à sua pessoa. Com a autorização de Dario, foi retomada a reconstrução do templo em 520 e concluída em 516. O segundo grupo que volta para Canaã, esse foi liderado por Esdras em 458 a.C. E o terceiro grupo foi liderado por Neemias em 445 a.C.